Povo precioso, que o Pai abençoe vocês grandemente. Esse é um dos áudios que talvez seja um dos primeiros que eu estou começando sem orar. E literalmente não quero que vocês estranhem isso. Tem motivo para eu estar falando isso daqui também. E o Pai tem me ensinado muitas coisas. Obrigado, Pai. O Pai tem me ensinado muitas coisas acerca de parar de funcionar e começar a fluir. Emocionalmente, nós estamos acostumados a ficar desconectados do Pai. A nossa psique, a nossa mente, a nossa alma, o nosso intelecto foi treinado a se conectar com Deus quando algum start humano acontece, quando alguém diz agora está na hora de ouvir a voz de Deus, agora está na hora da ministração, agora você vai pregar, agora você vai ministrar. Então a gente literalmente que estava tão desconectado, a gente começa a querer se conectar com Ele, e para isso a gente faz uma oração. Então literalmente a gente sai daquela realidade vazia da presença de Deus, a gente sai daquela realidade onde Ele não estava ocupando as nossas emoções e a nossa mente quando a gente ora. E você percebe que na grande maioria das vezes Jesus, Ele fazia as coisas sem orar. Você não vê Jesus, Ele orando para ministrar a palavra. Porque na grande maioria das vezes o nosso conceito de oração não é o mesmo conceito que a Bíblia, não é o mesmo conceito que o reino de Deus trabalha. O conceito do reino de Deus de oração é relacionamento. E relacionamento não é algo que você faz durante alguns momentos do seu dia, quando você quer ter uma certa intimidade com a pessoa que você está se relacionando. Relacionamento é algo que flui constantemente. Então você vê, por exemplo, o profeta Eliseu, ele chega na casa daquela mulher viúva que tinha só um pouquinho de azeite e literalmente ele não ora para que o azeite multiplique, porque ele não está precisando se conectar com Deus, ele não está vivendo duas realidades como a grande maioria de nós vive. Ele não viveu uma vida emocionalmente distante de Deus e de repente ele fala assim, cara, agora eu preciso de um milagre, então eu vou fechar os meus olhos, eu vou orar e vou me conectar nele aqui para ver se as coisas acontecem. Não. Ele fluía em conexão 24 horas por dia, cara. Jesus, ele acaba de acordar, ele estava dormindo no barco, ele acorda. Literalmente ele não ora, literalmente não fala, pai, agora eu vou dar uma palavra de ordem, não. Ele literalmente não está mais funcionando, ele flui. Não há mais diferença da natureza física dele para a natureza espiritual. Ele não está em uma ambiguidade de realidades. Ele vive somente aquela realidade. A conexão com Deus entre Jesus e o Pai não era algo que ele precisava ao longo do seu dia ficar orando para que, caso ele tenha esquecido, ele volte à tona com aquilo dali. Era literalmente algo que funcionava diariamente, constantemente. Vocês compreendem isso? Então ele sai daquele barco e diz somente as palavras de ordem: vento, cala-te, mar, aquieta-te. Porque embora ele estivesse em um momento de descanso do corpo físico, ele não se desconectou do Pai. Vocês entendem isso? Que é você acordar e literalmente morto estiver chegando na sua casa, alguém trazendo morto, você estava dormindo, você estava babando, você acorda, você não precisa de se conectar, você não precisa de ligar-se na unção, você não precisa de sugar algo de Deus, que é um termo que eu não gosto, você não precisa de fazer nada disso, você simplesmente acorda e diz, levanta e anda. Vocês têm noção do que é isso? É essa a realidade que o Pai quer. Porque na grande maioria das vezes, quando a gente fecha os nossos olhos e ora, nós estamos proclamando para o mundo espiritual assim, Pai, eu vivi o meu dia inteiro distante do Senhor, eu não consegui me conectar contigo, eu não tenho a realidade da sua voz, então agora, Pai, eu quero fazer uma oração aqui para ver se eu consigo acessar um pouquinho daquilo que o Senhor é, talvez que eu consiga usufruir daquilo que é espiritual.
Você não vê, por exemplo, Jesus se esforçando, tendo força para fazer algumas coisas. Por exemplo, ele chega na aldeia onde Lázaro ele morava, depois de 4 dias que ele já estava morto. Jesus chega e fala assim: Pai, graças te dou porque o Senhor já me ouviu. Na verdade, Jesus orou ali somente para que as pessoas elas soubessem, para que elas creiam. Mas a conexão de Jesus era tão grande que ele não precisava nem de ter orado ali, gente. Vocês têm noção? Vocês entendem que a grande maioria das vezes, aquilo que a gente chama de oração, Pai, esse lugar é teu. Aquilo que nós chamamos de oração é nada mais, nada menos do que a gente cultivando um relacionamento religioso com o Pai e não fluindo da forma que Ele queria que a gente fluísse. O Pai não quer mais que você funcione, o Pai quer que você flui. O Pai quer que essa seja a sua única natureza. Entenderam isso, gente? O nome precioso de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque eu percebi que crises de ansiedade vinham em mim exatamente por causa desse princípio. Quando eu ia ministrar, quando eu teria que pregar, ou seja, quando eu teria que corresponder com as expectativas das pessoas, afinal de contas, alguma manifestação do poder de Deus tem que acontecer. As pessoas têm que ver as pessoas sendo tocadas e etc. Então, quando eu percebia que eu passei a minha semana toda sem viver a realidade de quem o Pai era, eu precisava agora orar. Ou seja, eu precisava entrar em uma realidade que não era a minha realidade cotidiana, que não era o meu hábito normal, não era não era parte da minha natureza. Ou seja, eu ficava tenso, eu ficava ansioso, porque afinal de contas agora eu precisava mostrar ser alguém que eu não era. E isso me gerava ansiedade, muita ansiedade, porque eu me vislumbrava no futuro. Então eu preocupava a minha mente com inúmeras e inúmeras possibilidades de algo não dar certo. Com inúmeras e inúmeras possibilidades de acontecer alguma falha ali. Ou seja, eu não tinha segurança no meu futuro, porque eu não vivia com o Pai no meu presente. E isso começou a me acarretar um tanto de coisa, porque eu começava a ficar estressado com a minha família. Eu agora virava e de repente falava assim: gente, agora ninguém mais fala comigo, agora eu preciso me conectar em Deus, agora eu vou me trancar no quarto, agora vai acontecer isso. É isso que acontece com muitos ministros, exatamente porque eles não são aquilo que eles parecem ser. Exatamente porque aquilo que eles funcionam, porque eles não fluem durante 2h30 de culto ou de conferência, não é a realidade deles no dia a dia deles. Ele não ouve a voz do Pai igual ele ouve ali durante aquele curto período de ministração, porque ele não está sendo quem ele é de fato. Ele está se conectando momentaneamente em Deus para tentar corresponder com a expectativa das pessoas. E é um grande risco que no grande dia uma pessoa dessa chegue diante do Pai e fala assim: cara, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Você fluiu, ou melhor, você viveu uma realidade de 2 naturezas. E a Bíblia diz que nós deveríamos ser quem nós somos. Então isso começou a acarretar para mim sentimentos de medo, sentimentos de opressão. Literalmente, sempre que eu ia ministrar debaixo de tensão, gente. Sabe que você está tenso, sabe que você está ansioso, sabe que você está com medo, inseguro. E o Pai me disse assim: filho, eu não quero que você viva assim. Ministrar não é algo que deveria te pressionar. Ministrar nada mais, nada menos do que você expressar para as pessoas aquilo que é a sua realidade cotidiana. Então, quando o Pai começou a me curar nisso, as coisas ficaram muito mais simples, porque eu não precisava mais de forçar-se algo que eu não era. Literalmente, aquilo que eu ministro, que eu fluo ali, é o que eu vivo durante o meu dia a dia, em outras plataformas, mas é a mesma conexão. Vocês compreendem isso? Então, literalmente, hoje eu não me preocupo mais, porque o Pai está me curando por dentro acerca disso, sobre o meu futuro, se vai dar certo ou não. A preocupação, ou melhor, a ocupação da minha mente deve ser somente com o meu presente, se eu estou conectado com o Pai. A partir do momento que eu vivo os meus 24 horas
as minhas 24 horas do dia, em cada hora, em cada minuto, em cada segundo presente, literalmente conectado em Deus, eu não preciso me preocupar se amanhã ou depois de amanhã eu vou ministrar e as coisas vão acontecer ou não. Eu não vou precisar de ter tensão para buscar alguma revelação da Bíblia para que eu faça uma dissertação para aquelas pessoas, porque elas têm que ouvir uma mensagem nova, uma mensagem de conteúdo inteligente, uma mensagem com informações novas, porque afinal de contas está na hora da ministração da palavra. Cara, eu não preciso parar ali e falar, Deus, me dá uma palavra. Não, eu não preciso mais disso, porque literalmente aquilo que o Pai vai me ensinando ao longo do meu dia a dia, desde quando eu acordo, desde quando eu tomo o meu café da manhã com Ele, a minha água com limão com Ele, desde quando eu vou vivendo o meu dia, eu estou aberto nesses momentos para ouvir aquilo que o Pai está falando comigo. Ou seja, o Pai me ministrar coisas, ensinamentos, é nada mais, nada menos do que uma realidade de um relacionamento diário com Ele. E isso vai lhe curar dessa pressão psicológica, dessas emoções ficarem conturbadas, a sua alma agitada, exatamente por causa que você não está expressando aquilo que é a sua realidade cotidiana. Entenderam isso, povo precioso? Então, eu estou começando esse áudio aqui sem orar. Literalmente, mas Iago, você não orou? Misericórdia. Iago, antes da gente fazer tudo, a gente tem que orar. Cara, oração é algo que acontece 24 horas por dia. Oração é algo que você não precisa daquele start humano, litúrgico, para que você faça ela. Oração é uma realidade de quem vive o relacionamento. Iago, por que você não agora fechou os seus olhos, orou e conectou-se em Deus para gravar esse áudio? Porque eu me conectei em Deus quando eu acordei, cara. Ou melhor, eu deveria ter me conectado, inclusive, quando eu estava dormindo. Eu não preciso de forçar algo, eu não preciso de mudar de ambientes, sendo que eu vivo em um só. Eu não preciso entrar na presença de Deus, sendo que eu não saí dela. Compreendem isso, povo precioso? E é isso que o Pai quer começar a tratar em nós. É isso que o Pai quer fluir em você no nome precioso de Jesus Cristo. Pai, eu te dou louvor porque o Senhor é bom. Meu Deus do céu, que coisa preciosa é ouvir a tua voz. Hanubia saio tequiafá. Povo lindo, o Pai é um Pai grande. A multiforme graça dele abrange muito mais daquilo que a gente limita dentro da nossa mente litúrgica evangélica. Na verdade, o coração dele vai muito além de muitas coisas. Eu quero contar para vocês uma experiência que ele está me permitindo falar aqui, que é sobre a minha aula de stand-up. Minha aula de stand-up, para quem não conhece stand-up é um esporte aquático que se pratica no mar. Eu não sei se se pratica também nos rios, mas se pratica no mar com uma prancha bem grande, que é uma prancha de stand-up, e uma pá para se remar. Stand-up é uma palavra americana que quer dizer levante-se. A palavra stand-up é levante-se. E se eu fosse usar um texto como base aqui, mas eu não ia usar esse termo justamente porque a gente está tão acostumado a usar um texto base por causa dos cultos evangélicos, mas se eu fosse usar um texto aqui como base e que eu quero utilizar para que vocês entendam aqui, é Ezequiel capítulo 2, verso 1, que diz: Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Foi exatamente isso que aconteceu na aula de stand-up. Pai, como se ele me dissesse: põe-te em pé, levante-se, que eu vou falar com você. E vocês vão entender isso já, porque esse esporte, para quem está fazendo a primeira aula, até ficar de pé na prancha e literalmente começar a remar de pé, é um pouco quanto difícil, por causa da inconstância, por causa da instabilidade da maré do mar. Mesmo depois que você passa a região primordial onde as ondas quebram, o mar ainda é cheio de ondulações, e ficar de pé ali em cima para mim foi um desafio muito grande. E é o que o Pai quer ministrar no seu coração hoje. Levante-se, mas levante-se no sentido emocional, levante-se no sentido
de onde as suas emoções estiverem prostradas, Ele quer te colocar de pé. Aonde literalmente os seus pensamentos, as suas imaginações estiverem prostradas por causa de frustrações, por causa de decepções, por causa do trauma, por causa do medo, literalmente Ele quer te colocar de pé. As crises de ansiedade que tem feito você se prostrar, as crises de ansiedade que tem feito você literalmente se travar, a depressão que tem literalmente sido algemas nos seus pés, que não te deixam prosseguir na sua vida. O Pai literalmente está falando assim: filho do homem, levante-se e eu falarei contigo. Literalmente é o tempo do Pai Ele erguer as nossas emoções para que a gente viva uma vida saudável. Literalmente é um tempo onde a repressão, onde a opressão, a obrigação de fazerem as coisas evangélicas estão caindo por terra. Nós não vamos mais funcionar, nós vamos fluir. Nós não vamos ler a Bíblia porque nós temos que ler a Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia porque flui de dentro de nós, nós queremos ler a Bíblia. O Pai, por exemplo, não quer que você jejue, o Pai quer que você queira jejuar. O Pai não quer que você vá a um culto, o Pai quer que você queira ir a um culto, se é esse o caso. O Pai não quer que você faça coisa, o Pai quer que você queira fazer coisa. Literalmente, o Pai não sente prazer nenhum quando você faz algo com a mínima sensação de estar fazendo aquilo meio que obrigado por pressão ou por medo de Deus, por medo do inferno, por medo do pastor. Literalmente, tem pessoas que estão me escutando aqui agora que são oprimidas, que estão fazendo coisas que elas não queriam fazer, estão ouvindo ensinamentos que elas não queriam ouvir, porque você está preso em um sistema. Mas hoje o Pai está dizendo para ti: levante-se. Eu me lembro que quando eu cheguei em Bertioga, o primeiro dia foi um impacto de realidade, de amor muito grande, porque literalmente eu me senti abraçado pela nossa irmã que nos levou ali, nos amou, e nós fomos fazer a nossa primeira caminhada na praia. Foi eu, a minha esposa, essa irmã tão preciosa, e o meu filho. Então a gente fez uma caminhada à beira, literalmente, das águas ali, onde as ondas estavam somente no seu finalzinho encostando nos nossos pés, e foi uma conversa muito preciosa. Eu fui conversando ali e fui admirando aquela beleza, aquele clima tão precioso, aquela paisagem. Ela pregava para mim, como Davi disse: os céus proclamam a tua glória, a criação anuncia as obras das suas mãos. Literalmente, gente, o mar, para mim, o mar, ele fala muita coisa. Gente do céu, não existe algo tão precioso, tão lindo. E ali o Pai foi já me ministrando um carinho, um amor. Literalmente aquela paisagem, ela dizia para mim: calma, fica tranquilo, não se preocupe. Olha como o Pai é lindo, olha como o sol ele reflete nas águas. Olha como as crianças brincam. Olha como essa areia é fina, é preciosa. Olha como você não está machucando seus pés. Olha como a água toca no seu tornozelo e literalmente ela refresca a sua caminhada. É assim que eu quero que você viva. É assim que eu quero que você se sinta, que você sinta refrigerado emocionalmente, que você se sinta renovado. As suas emoções não estão nas mãos das pessoas. Eu não quero, filho, inclusive, que você se sinta prisioneiro do seu próprio ministério. Filho, eu te escolhi, eu te chamei para ser amado, literalmente. E na volta, essa irmã tão preciosa me deu um susto e falou assim: olha, Iago, eu combinei com um amigo meu, um personal, tá? Para você fazer uma aula de stand-up. O que você acha? Você aceita meu desafio? Eu disse claro. Eu disse claro, mas porque eu não tinha basicamente muita noção do que era. Na verdade, eu nunca tinha nem ouvido falar desse esporte. Mas eu não queria retroceder
E literalmente de princípio eu aceitei aquele desafio, mas ficou uma sensação de um arzinho gelado no meu interior, porque embora na minha infância eu tenha feito natação, eu não tive até então nenhuma experiência mais profunda com o mar, porque eu sou mineiro, então quando eu chego diante do mar eu já fico fascinado, né? E eu sabia que a gente iria um pouco mais profundo, e eu falei assim, eu sei nadar para me salvar, mas literalmente aquela imensidão toda gera um temor dentro da gente, e esse temor ficou muito precioso e muito grande dentro de mim. Mas eu aceitei porque eu percebi no Pai que Ele queria me ensinar algo com aquilo dali, e o desafio foi aceito, mas interiormente havia uma guerra dentro de mim, um arzinho gelado, meio que de pressão, um tanto de coisa. E literalmente foi assim que começou o Pai a me tratar sobre a questão emocional, que os desafios que a vida nos propõe para entrar em ambientes novos, em profundidades novas, literalmente vai começar a gerar um conflito interno dentro de nós, e esse conflito interno, na grande maioria das vezes, se chama medo. O medo literalmente de estar em uma região onde você nunca foi, onde você corre riscos ali. Ali para mim seria uma experiência nova, mas seria uma experiência de riscos. Literalmente o medo, ele faz você se lembrar dos riscos. O medo faz você se lembrar que você não está acostumado com aquele tipo de ambiente, com aquele tipo de experiência. O medo faz você literalmente disparar descargas de adrenalina dentro de você. Literalmente os seus batimentos cardíacos, eles começam a ficar mais acelerados. A sensação que você tem é que você, embora que esteja parado, o seu interior ele está chacoalhando por dentro. Pois bem, a gente foi pro apartamento e voltou. Ou melhor, a gente foi pro apartamento. Ali, eu acho que eu não me lembro, eu tomei um banho e alguém disse assim, olha, ele já chegou. O personal foi lá na porta do prédio para nos levar. E quando eu desci, era um homem muito bonitão, um Robert, rapaz abençoado, literalmente aquele estilo surfista, fortão, rapaz do céu. Eu falei assim, com esse homem aí eu vou, se eu cair lá ele me puxa, oh glória. E eu falei, rapaz do céu, vai ser benção. E eu fiquei já impressionado pelo estilo ali, um estilo bem freestyle, bem livrão. Falei, rapaz, deve ser muito legal você fazer aquilo que você gosta. E quando eu vi ele, a primeira coisa que o Pai me fez discernir esse homem faz aquilo que ele gosta. Esse homem vive no lugar que ele quer viver. Ele não está literalmente preso interno em uma gravata, porque não é isso que foi dentro dele. Ele faz aquilo que ele quer fazer, ele faz aquilo que faz bem para ele. E nós fomos lá para aula antes na areia, né? E a gente fez uma simulação ali na areia, fiz um alongamento. Rapaz, eu não tinha nem noção de quanto os meus membros estavam, quanto os meus músculos, né, estavam encurtados pela falta de alongamento. E ele já começou o sofrimento. Falei, rapaz, o negócio aqui vai ser sério. Uma prancha muito grande. Falei, gente, nunca tinha visto uma prancha desse tamanho, pesada. E eu prestei muita atenção em tudo aquilo que ele estava me falando ali, de como a gente deveria se mover até atravessar a região onde as ondas quebram. Depois a gente iria ficar de joelhos, de fato, e começar a remar de joelhos, para quando eu sentisse segurança, o próximo passo seria ficar sobre os pés e remar de pé. E eu peguei basicamente com muita facilidade ali os movimentos. Eu prestei bastante atenção porque eu não queria falhar, não queria errar nos procedimentos ali. E assim nós fomos. A minha esposa começou a brincar, começou a rir, falando assim que eu ia tomar um caldo lá e que ela iria rir muito de mim. E eu falei com ela assim, olha, eu não vou deixar isso acontecer, não vou te dar esse gostinho. Pois bem, povo precioso,
Então eu disse para minha esposa que me dá aquele gostinho para ela, e pois bem, as coisas começaram aí. E literalmente eu estava partindo agora para a aula de ficar sobre os pés, a aula de levante-se. E nós entramos no mar com as pranchas. Ele estava com uma prancha de surf pessoal dele e eu estava com a prancha de stand-up. Eu grudei aquele negocinho no pé, né? Caso eu caísse, eu não me lembro o nome. Meu vocabulário de surfista ainda não está completo, em breve vai estar. E o primeiro passo era colocar a pá de remar, eu não estou me esquecendo o nome, em cima da prancha, e a gente deitava em cima da prancha, literalmente deitado, ia remando com as mãos, meio que batendo os braços até literalmente um pouco mais profundo. E o pai começou a me ensinar logo aí que o primeiro passo antes de ficar de pé é estar deitado, é estar prostrado. Literalmente há 3 tipos de posições. Há 3 tipos de posições. Obrigado, Jesus Cristo. Há 3 tipos básicos de posições físicas para se orar. Ou é literalmente prostrado, ou ajoelhado sobre seus pés. E o pai começou a me ensinar acerca disso, sobre estar prostrado. Quando a gente está deitado na prancha, literalmente o equilíbrio é muito maior. Quando a gente está prostrado, a gente tem mais estabilidade. Literalmente, a gente não se sente ameaçado pela maré, não se sente ameaçado pelas ondulações, porque nós já estamos prostrados. E literalmente o pai começou a me ensinar que para muitas pessoas é confortável ficar emocionalmente prostrados, porque assim elas não correm o risco de se desapontarem e de caírem e de se machucarem. Na grande maioria das vezes, as pessoas que emocionalmente não são curadas de seus traumas, dos seus desvaneios, das suas dores, literalmente das suas percas, ou daquilo que elas não conseguiram conquistar ainda, é literalmente porque ficar prostrado é muito mais seguro do que correr o risco de tentar ficar em uma posição superior a essa e logo por consequentemente cair. E literalmente chegou um ponto que a gente já estava remando um pouco mais para longe da praia. Eu ainda não tinha olhado para trás para ter noção da distância de onde eu estava. E pois então literalmente essa foi uma das lições que o pai começou a me ensinar ali. O segundo passo, eu até então não tinha olhado para trás, era ficar de joelhos. Eu percebi que a estabilidade quando a gente estava de joelhos era um quanto pouco que menor do que quando a gente estava prostrado. Porém, literalmente, de joelhos eu ainda senti uma segurança muito grande, porque eu conseguia ter um certo equilíbrio com a ondulação das águas. E de joelhos nós já estávamos remando para dentro do mar, já fazia alguns minutos já. Quando eu virei para trás para ver a praia estava bem pequenininha. E eu nunca tinha ido tão fundo assim para dentro do mar. E literalmente quando eu virei para trás, aquilo gerou uma sensação de medo dentro do meu coração muito grande. Eu olhei para baixo, para as águas, e vi aquelas águas escuras. Eu não sabia o que estava ali, não sabia a quantos metros de fundura nós estávamos ali. E literalmente eu comecei a perceber que eu estava no meio de uma imensidão e que o caminho de volta seria um caminho muito longo também. E nesse momento o personal ele me convidou a passar para o próximo passo. E o próximo passo seria ficar sobre meus pés. E literalmente naquela hora eu falei: pai, eu não vou conseguir ficar sobre meus pés aqui,
porque eu já senti o meu corpo inteiro tremendo por dentro, porém eu estava lutando contra aquele pensamento que eu não queria passar vergonha ali. E literalmente é nessa hora que o Pai começou a me ensinar sobre as emoções. Ele disse: viu, filho, você está vendo que está sendo gerado dentro de você agora essa sensação de medo, essa sensação que você não vai conseguir, esse distúrbio de ansiedade ao mesmo tempo de medo, porque aonde você está é um ambiente que você não costuma estar. E o Pai começou a me ensinar, e hoje eu entendo que na grande maioria das vezes onde as nossas emoções começam a literalmente chacoalhar de forma muito grande, é quando a gente começa a pisar em ambientes de instabilidade, em ambientes onde a gente não tenha o total controle de todas as coisas. E o Pai começou a me ensinar algo, e naquela hora eu ouvi a voz do meu Pai me falando algo com muita força. O Pai me disse assim: filho, agora você consegue se conectar comigo? Literalmente eu escutei aquela vozinha entrando no meu interior, aquela pergunta, e literalmente naquela hora ali eu fechei os meus olhos para tentar me conectar em Deus e não consegui, cara. Embora eu estava sendo acessado pela voz dele ali, eu tentei me conectar na unção dele, literalmente, ao ponto, porque eu sei que quando eu estou na presença dele, literalmente, a minha alma fica totalmente quieta, a minha alma, literalmente, ela se cala. Naquele momento, a minha alma estava tão agitada por causa da pressão aonde eu estava, por causa da insegurança, por causa daquela imensidão toda. Literalmente, o vento ali, ele é muito mais forte. Literalmente aquela sensação de: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui no meio do mar, cara? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui no meio dessa imensidão toda? Eu não conseguia ver a minha esposa, eu não conseguia ver ninguém lá. Eu disse: Jesus do céu, é só eu e o instrutor aqui, ainda bem que ele está aqui. E eu tentei me conectar com ele para minha alma literalmente se aquietar e eu entrar em estado de paz. Que a Bíblia diz que a paz, quando ela vem, ela excede todo o nosso entendimento, e eu sei exatamente o que é isso, de estar com medo, de estar literalmente pressionado em uma certa situação. Quando eu me conecto na presença dele, na unção dele, literalmente a minha alma se aquieta e eu pareço que estou literalmente em um spa com muita paz. Só que naquele momento eu tentei me conectar no Pai e não consegui, cara. Literalmente eu não consegui. Falei: Pai, meu Deus, eu não tô conseguindo te achar aqui. Eu não tô conseguindo ficar calmo aqui. Eu não tô conseguindo, Pai. E literalmente o que o Pai começou a me ensinar naquela hora, embora eu não estava conseguindo me conectar na presença dele, mas ensinamentos estavam me acessando com muita força, era: viu, filho, com as emoções descontroladas, o ser humano tem uma imensa dificuldade de ouvir a minha voz, tem uma imensa dificuldade de conectar-se ao meu coração, tem uma imensa dificuldade de entrar debaixo do ambiente onde a sua alma é governada, de entrar diante do ambiente de unção. E naquela hora eu percebi que quando as emoções dos homens estão muito alvoroçadas, exatamente naquela hora fica muito difícil de ser acessado pela voz do Pai. Eu tinha a convicção que o Pai estava ali comigo, que ele estava falando comigo por intermédio da fé, mas não por nenhuma realidade interna dentro de mim, por causa da presença e da unção. Literalmente isso eu não consegui acessar. E eu parti para o próximo passo, e o próximo passo era basicamente isso: ficar de joelhos, colocar a pá no meio da prancha para que eu pudesse me sustentar nela com as minhas duas mãos, a pá na minha frente, eu segurando ela com as duas mãos, e subir para ficar de pé tranquilamente. Eu deveria manter os meus joelhos flexionados para que eu pudesse ter um jogo de equilíbrio tanto nas articulações dos joelhos e tanto no balançar da minha cintura. E exatamente nessa hora aí,
eu comecei a tremer muito, porque é muito inconstante. Literalmente, eu já tentei andar de skate e eu percebi que skate é muito mais fácil. Eu virei pro instrutor, né, para tentar descontrair, e disse assim: olha, isso é mais difícil que skate, não é? Ele disse assim: eu também acho que é mais difícil que skate, sim. E naquela hora eu comecei a liberar a palavra de fé para o mar e para mim. Eu comecei a afirmar coisas. Eu disse: alma, eu que te governo. Eu disse: mar, não é você que vai me derrubar. Eu sei que você não tem padrões, sei que você move as suas ondas aleatoriamente, mas eu sou superior a você. O meu pai, ele te criou com os dedos, ele me criou com as mãos, eu sou maior. Eu não aceito você me subjugar, não aceito você me oprimir. Eu tenho domínio aqui, eu tenho literalmente governo aqui nesse ambiente que manda o Senhor. Eu comecei a liberar essas palavras com a minha voz alta. Eu literalmente comecei a falar: eu vou conseguir, eu vou ficar sobre meus pés, eu não vou cair, eu vou conseguir, vou ficar sobre meus pés, eu não vou cair. E o instrutor estava bastante calmo comigo e isso me auxiliou bastante, porque eu percebo que se o Espírito Santo não fosse calmo, ele não ia conseguir literalmente nos ensinar certas coisas. Quando a gente convive no meio de pessoas alvoroçadas, pessoas que querem resultados da gente rápido, que não entendem o tempo de cada coisa, a gente na grande maioria das vezes não consegue ficar de pé emocionalmente. Uma das coisas que o pai me ensinou foi isso: viu, filho, que o professor não está te pressionando? Você viu que o professor não tá literalmente colocando pressão em você? É porque ele sabe que é uma questão psicológica. Ele sabe que quanto mais ele pressionar você, menos você vai conseguir se equilibrar. Ou seja, a pressão é inimiga do equilíbrio. A ansiedade, a preocupação é inimiga do equilíbrio emocional, gente. Por isso a importância de estar do lado de pessoas que não te pressionam. Por isso a importância de estar do lado de pessoas que não são emocionalmente ansiosas, pessoas que querem resultado de você, pessoas que querem que você faça coisas, pessoas que, se você não fizer coisa, aquilo ali já é o fim da picada para elas. Literalmente, esse tipo de gente consegue ter uma certa influência para nos desestabilizar emocionalmente. E o pai começou a me ensinar: filho, você está tendo bastante segurança aqui porque você sabe que tem alguém profissional do seu lado que vai te orientar e que vai te ajudar a você superar as suas emoções. Aquele homem ali, para mim, naquele momento, ele era uma tipificação, com bastante amor nas minhas palavras. Ele era um exemplo daquilo que Jesus é para nós. Jesus é literalmente alguém que vai estar ali nos acompanhando. Literalmente, aquele homem, ele fez um papel que é o papel que o Espírito Santo faz no nosso interior hoje. Que é nos orientar, nos acalmar e nos direcionar a quais passos nós devemos dar para que nós possamos ficar... Vem cá, Hannah. Para que a gente possa ficar emocionalmente sobre os nossos pés. E a aula de stand-up me ensinou muito acerca do equilíbrio emocional. O pai me ensinou que antes de eu cair ali naquelas águas, antes de eu me desequilibrar na prancha, o meu desequilíbrio na prancha é nada mais nada menos do que um reflexo de um desequilíbrio interior. Antes de eu cair nas águas, as minhas emoções já sofreram uma queda brusca. E a queda brusca das minhas emoções de não estarem estabilizadas, eu não estar me sentindo em paz, eu não estar me sentindo literalmente à vontade para fazer aquilo dali, nem seguro para fazer aquilo dali, é um reflexo, quando eu literalmente manifestar isso no meu corpo físico e cair. E eu me lembro que o meu joelho começou a tremer bastante.
E eu comecei a querer dar tapas assim no meu joelho. Falei assim, cara, para de tremer, eu quero que você me respeite aqui agora, joelho, eu quero ficar bem aqui agora, eu quero dominar aqui, eu não quero ficar com medo de nada aqui, para de tremer. E literalmente eu comecei a remar, ainda com muito medo, com aquele jogo de cintura horrível, quando alguém olha assim e fala, cara, esse cara vai cair daqui a pouco, ele tá desequilibrando. E passou algum tempo, bateu um vento e literalmente eu caí no meio daquela imensidão. Quando eu caí no meio daquela imensidão, eu ressurgi nas águas, segurei a prancha e por alguns momentos aquela queda me fez, por incrível que pareça, me fez aliviar mais. Ela me fez, porque a tensão que estava nos meus joelhos ali naquela hora, parece que eu pude respirar um pouco. Falei, cara, agora eu vou tentar ficar de pé mais uma vez. Nessa hora, gente, eu comecei a entender o que Pedro ele passou quando Jesus convidou ele para ficar sobre os seus pés, para praticar literalmente um levante-se em cima das águas, ali naquele texto onde Pedro pergunta se ele pode ir. Literalmente Jesus desafia ele e disse, vem. Gente, quando Jesus estava andando por cima das águas, Jesus estava dando para nós uma lição de stand-up, uma lição de equilíbrio emocional. Você tem noção do que é você estar no meio do mar, de noite, gente, com ondas passando de um lado para o outro, com o vento sussurrando. Você sabe que se você afundar ali, são metros e metros de profundidade, um tanto de coisa literalmente que pode gerar medo. Porém, Jesus desce do monte, ele começa a pisar em cima das águas, e por incrível que pareça, a instabilidade das águas não puderam afetar a estabilidade emocional que Jesus vivia. Jesus confiava tanto na pessoa do Espírito Santo que ele dava passos firmes em um local que não era firme. Jesus deu passos firmes em um território que não era firme. E quando Jesus chama Pedro, Pedro desce, Pedro aceita o desafio. E eu sei que Pedro sentiu, eu sei que eu senti algo parecido com aquilo que Pedro sentiu, cara. As pernas tremerem, dando um passo de cada vez, as mãos abertas para tentar equilibrar aquela sensação de, cara, eu posso cair aqui a qualquer momento. Literalmente você olha para baixo e vê aquelas águas escuras e densas, e quando você vê, talvez Pedro ele olhasse, ele já estava longe do barco, e cara, é uma sensação muito forte, é uma sensação muito diferente. Olha que eu estava em cima de uma prancha, e emocionalmente é necessário você começar a se relacionar mais com as suas próprias emoções do que o próprio equilíbrio, para que você fique de pé. E na nossa vida, em todos os aspectos, em todos os campos, em todos os desafios, é exatamente assim. Antes de você perder o jogo por fora, você já perdeu o jogo por dentro. E quando Pedro ele olha pro vento, aquele vento balança ele. Aquele vento literalmente manda uma mensagem para ele dizendo, Pedro, você vai cair. E aquele vento gera medo dentro do coração de Pedro. E literalmente o medo derrubou Pedro. Antes de Pedro cair por fora, Pedro já estava caído emocionalmente por dentro. E quando Pedro literalmente ele afunda, eu tive a prancha para ressurgir e segurar. Quando Pedro ressurgiu, o que ele teve para segurar e ficar sobre seus pés mais uma vez era o próprio braço de Jesus, gente. Rapaz, você tem noção do que é isso? Essa mensagem quer dizer assim, cara, quando você se sucumbir no meio das suas emoções, quando a tristeza que quiser vir literalmente para te destruir, quando o sentimento de angústia quiser vir literalmente para te destruir, quando o sentimento de solidão, quando aquelas emoções que te fazem ter medo, te fazem ter pavor, quando crises de ansiedade virem, quando crises depressivas virem, quando a vontade do suicídio vir, quando você vê que as águas estão querendo te sucumbir
sucumbir, te afogar, quando você sentir as águas literalmente te puxando para dentro, cara, quando você sentir o seu peso do seu corpo querendo literalmente afundar cada vez mais, o braço de Jesus, a pessoa do Espírito Santo, vai estar ali para te resgatar emocionalmente. Eu vou te falar algo muito profético aqui. Não importa a bad que você esteja, não importa o quão triste a sua vida esteja, não importa o quão medonho esteja a situação que você esteja vivendo, você está com medo por causa que você está inseguro. O seu futuro, literalmente, você olha para ele e o que você vê é inúmeras possibilidades de não dar certo. Na grande maioria das vezes o vento ainda traz uma mensagem para você dizendo que você vai cair. Porém o braço de Jesus está estendido aqui, gente. A pessoa do Espírito Santo está aqui, literalmente, para falar assim: filho, eu não vou te deixar sucumbir nas suas emoções. Eu vou te dar força, eu vou te colocar de pé mais uma vez. E o meu desafio depois que eu caí era ficar de pé mais uma vez. Porque quando eu me agarrei na prancha, a primeira coisa que eu disse para mim mesmo é isso: eu não vou deixar essa queda... vem cá. Eu não vou deixar essa queda me frustrar. Eu não vou deixar essa queda me ofender. Eu não vou deixar essa queda literalmente me fazer ter medo de tentar mais uma vez. E eu ousei ficar de pé mais uma vez. Eu ousei me levantar mais uma vez. Ele me deu os parabéns, dizendo que não era todas as pessoas que ficavam de pé na prancha na primeira aula, e a região que a gente foi fazer a aula era uma região que não era calma, era uma região onde batia bastante vento, ou seja, tinha muita ondulação. Na grande maioria das vezes, as pessoas que fazem as primeiras aulas de stand-up fazem em uma região que é um pouco mais calma, mais branda. Eu me lembro de ter ficado de pé ali e eu comecei a respirar melhor. E eu ainda não consegui curtir aquela paisagem ainda estando de pé, porque quando eu ficava de pé a tensão era muita. E literalmente o pai começou a me ensinar: filho, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E literalmente estar prostrado traz um pouco mais de segurança, mas aqui, quando eu quero te ensinar sobre férias emocional, eu vou te ensinar o levante-se. Eu vou te ensinar a colocar suas emoções de pé. Eu vou te ensinar a literalmente, em dias onde você não se sentir bem, dias onde literalmente a vontade que você tiver no seu interior vai ser de sumir, de surtar, mas eu vou te deixar literalmente de pé nesses dias também. Uma coisa que você deve entender aqui: o relacionamento com Deus, cara, não tem disso. No dia que você estiver triste, no dia que alguém morrer, no dia que alguém partir, no dia que alguém te ferir, te desapontar, no dia que aquelas tristezas que literalmente com razão e com peso vierem, cara, você deve estar de pé. Eu lembro que em Piracicaba eu fui ministrar alguns dias antes de eu estar em Bertioga nessa aula de stand-up, e no primeiro dia da ministração eu literalmente tive um baque emocional muito grande. Não estou dizendo um baque emocional de uma lutinha ou de algum comentáriozinho de algum pastor, que isso já estou acostumando. Não é nada disso. Eu literalmente, eu vou dizer aqui que eu recebi uma notícia que literalmente poderia ter me dado crédito para qualquer pessoa que eu falasse: olha, eu recebi essa notícia aqui, eu não estou bem para ministrar, eu não vou ministrar. Eu pensei inclusive em ligar para essa irmã preciosa, para a Roseli, e desmarcar com ela. Por causa daquela luta interna muito grande. Eu pensei inclusive em desmarcar. Porém o pai começou a me ensinar, gente, e eu comecei desde novo a entender que tem certas coisas que, independente do seu estado emocional, elas têm que ser feitas.
E eu fui, ministrei os 3 dias em Piracicaba, internamente destruído, não deixei isso repassar para ninguém. Esse baque emocional está sobre as minhas costas até hoje. Porém, uma coisa que eu falei sim foi: Pai, me dá gestão emocional aqui, Pai. Muitas pessoas que vieram de longe aqui para essa conferência, elas precisam ser tocadas, precisam ser abençoadas. Eu não quero ministrar com esse peso sobre mim. Foi um dos baques muito grandes desse ano de 2019, algo que aconteceu dentro da família com pessoas. Eu não vou ter a oportunidade de citar aqui. Quem sabe alguns anos, né, adiante eu posso contar essa história para vocês, que é literalmente algo que me marcou. É algo que o Pai está me dando ainda graça para entender, para que eu entendendo eu possa superar com mais facilidade. Porém, isso não me interfere no meu estado emocional. E foram dias tão preciosos em Piracicaba, porque o Pai, o Espírito de Jesus, me deu gestão emocional. E literalmente deu tudo certo. Literalmente eu não deixei com que isso afetasse a minha esposa, não deixei com que isso afetasse a minha família, não deixei com que isso afetasse a conferência, as ministrações, não deixei que isso me impedisse de ouvir a voz do meu Pai, porque isso poderia me impedir facilmente. Tinha um poder bélico literalmente para destruir a minha vida espiritual durante aquele mês. Porém, literalmente eu falei com o Pai que eu não aceitava isso, que eu queria entender como que Jesus suportou tamanhos baques emocionais, tamanhas decepções, e não deixou com que aquilo afetasse o relacionamento dele com Deus. Foi aí que o Pai começou a me ensinar sobre férias emocional. Literalmente, quando você sai para férias, você já está dizendo para o seu próprio interior que você está se desconectando de tudo. Você só quer viver aquele momento presente e usufruir de tudo de bom que o seu momento presente pode lhe proporcionar. Claro, com sabedoria, com prudência, com inteligência, com equilíbrio. E foi assim, gente. Então, emocionalmente, você vai precisar estar de pé independente das circunstâncias. E o Pai me disse assim: filho, você vai ter que ficar de pé, aprender a equilibrar suas emoções estando sobre seus pés. Eu me lembro que em um certo ponto a prancha estava meio que de lado para onde a maré estava vindo, então eu não estava enxergando o padrão de como as ondas, aquelas ondinhas, né, eu posso falar assim, como a inconstância do mar estavam vindo. Então eu comecei a me desequilibrar muito mais, até que o instrutor virou para mim e disse assim: olha, ponha a prancha em direção aonde você consiga enxergar a inconstância do mar. Você vai enxergar a maré vindo contra você. E quando você enxerga o tamanho dessas micro-ondas que o mar gera, que vai vindo contra você, literalmente essas ondas pequenas vão balançar a prancha, mas você já vai estar mais ou menos preparado para elas, porque elas estão dentro do seu campo visual. E o Pai começou a me falar assim: filho, a visão espiritual, ela é muito necessária para que você consiga se equilibrar com mais facilidade na sua vida emocional. Literalmente, quando você visualiza que um baque está vindo na sua direção, você literalmente rema contra ele, sabe que ele vai balançar a sua prancha, porém você já sabe qual o jogo de quadril e qual o jogo de cintura e qual flexibilidade de joelhos você precisa ter ali para que você passe por aquele baque sem ele literalmente te derrubar. Agora, quando você já está de costas para ele ou de lado para ele, literalmente é como que aquelas ondas fossem a inconstância das minhas emoções. É como se aquele mar, o Pai falasse para mim: filho, esse mar é você por dentro. Olha como você é grande, olha como você é amplo. Olha como as suas emoções são complexas, são aleatórias. Você precisa literalmente aprender a dominá-las. E quando ele falou para mim: vira de frente para que você veja, eu comecei a me equilibrar com muito mais facilidade, porque eu já tinha uma certa noção se a onda que estava vindo, que iria balançar a prancha, era uma onda mais curta ou era uma onda não tão curta, se ela ia vir mais tendenciosa, me jogando para a esquerda ou para a direita, e assim subconsequentemente.
Então, literalmente comecei a me equilibrar melhor quando o meu campo de visão se expandiu. Por isso que o profético nesses dias é uma necessidade muito grande. Porque quando você se relaciona com pessoas, já visualizando que essas pessoas vão te trazer baques emocionais, você não vai cair com facilidade. Quando você entra em ambiente de frustração, de decepção, você se prepara para isso e literalmente isso não consegue te derrubar com facilidade. E nesses dias o Pai está querendo ressuscitar em nós o campo de visão para que a gente veja a complexidade das ondas que estão vindo contra nós, para que a gente se prepare. Literalmente para que quando elas balançarem a nossa prancha, a gente continue ficando de pé e que não seja uma surpresa para nós ao ponto de dar mais descargas de adrenalina dentro de nós, movimentando a nossa alma com muita força, literalmente nos desestruturando por dentro até que a gente perca o equilíbrio e caia. Amém, povo precioso? Então essa foi algumas das lições que o Pai me deu em alto mar, ali praticamente em alto mar. Na hora de voltar, literalmente eu já estava muito afim de voltar. E eu perguntei para ele se já estava na hora de a gente voltar. Ele disse que não. Eu falei assim, olha, mas vamos indo porque até a gente voltar vai ficar muito longe. Literalmente quando eu comecei, eu virei a prancha para a direção da praia e comecei a remar, eu escutei um trovão atrás de mim. Cara, quando eu escutei aquele trovão atrás de mim e um vento frio e forte batendo nas minhas costas, eu escutei literalmente as águas reagindo àquele vento com mais força. É como que se as águas elas ficassem bravas. Eu comecei a sentir as ondas ficarem um pouco mais literalmente intensas. Literalmente o meu coração ficou muito apreensivo ali. Eu falei, cara, não é possível, cara, que eu tô aqui no meio desse, mais longe de todo mundo aqui, onde literalmente é muito fundo, praticamente em alto mar, e agora eu vou ser atingido por uma tempestade aqui. O que eu vou arrumar aqui? Meu Deus do céu, não é possível. Até eu remar até lá já choveu, cara, porque literalmente a gente remou mais ou menos uns 20 minutos da praia até o fundo, e na hora de ir voltar seria basicamente isso. Então ele me disse assim, o instrutor me disse assim, se deite na prancha e literalmente comece a remar com os seus braços, eu vou te empurrando para que a gente consiga chegar lá com mais facilidade, porque as águas vão começar a ficar um pouco mais agitadas aqui. E eu percebi que as águas agitadas eram nada mais nada menos do que o reflexo do meu próprio interior. E, cara, meu Deus do céu, quando Jesus disse mar, cala-te, é porque as águas dentro dele já estavam calmas. A alma dentro de Jesus já estava aquietada, já estava calma. E eu comecei a remar ali, deitado com os meus braços, e literalmente parecia que eu não saía do lugar, parecia que a praia nunca que ela chegava mais próximo. O vento forte começou a bater atrás de mim, até que finalmente a gente conseguiu chegar numa região onde as ondas já estavam se quebrando. Ele me pediu para arredar um pouco mais para a prancha não desbicar quando uma onda, caso viesse, nos empurrasse para a praia com mais facilidade. Eu tentei arredar um pouco para trás, não arredei o suficiente. Pois bem, uma onda veio, eu peguei aquela onda deitado e literalmente eu não estava tão ainda para baixo da prancha e ela desbicou. E todo mundo que pratica algum esporte náutico aquático sabe, como surf ou coisas do tipo, que se a prancha, a ponta dela ir para baixo da água, ela vai literalmente fazer aquele efeito catapulta e você vai tomar um caldo. E essa linguagem de tomar um caldo é literalmente que a onda vai passar por cima de você e você vai engolir um pouquinho de água. Foi exatamente isso que aconteceu, mas eu já estava na parte rasa já, e aquilo para mim foi uma experiência muito grande. Literalmente eu fiquei pensando naquilo durante muitos dias, até que eu falei com a minha irmã, eu quero voltar, eu quero fazer mais uma aula. E eu fiz mais uma aula depois de alguns dias, até respirar, até tomar o fôlego de novo, até literalmente administrar aquelas sensações todas. E nós vamos fazer uma aula agora numa região um pouco mais calma, mais branda.
E literalmente eu já fiquei de joelhos com muito mais facilidade, fiquei de pé com muito mais facilidade, porque as águas estavam bem calmas, era parecendo praticamente um lago à beira de um morro, de um morrozinho ali na praia do Indaiá, em Bertioga, mais pro canto da praia, né? O canto esquerdo da praia, para quem está de frente para o mar, tem como se fosse uma serra onde ficam algumas tartarugas ali, e as águas estavam muito calmas e eu comecei a ficar de pé e a remar com muito mais facilidade. E o pai ele me ministrou falando assim: filho, você viu, quando você começa em uma região emocionalmente difícil, e você se sai bem ali, ou talvez você pense que não se saiu tão bem, quando eu te coloco em uma região um pouco mais fácil, quando as águas estão mais aquietadas, não é mais fácil, você se desenvolve mais, porque você já aprendeu a lidar com as águas movimentadas, agora fica fácil você fluir nas águas aquietadas. Então, literalmente, o pai estava querendo me ensinar o seguinte: eu vou te ensinar sempre a administrar as emoções alvoroçadas, emoções intensas dentro de você, para que literalmente você no seu dia a dia consiga fluir com emoções um pouco mais brandas, com emoções mais aquietadas e mais sucintas. E a gente foi remando ali à beira, tinha alguns barcos, eu esqueço o nome, algumas lanchas onde o pessoal ficava curtindo ali, e ele parou ali em uma das pedras que ficava perto ali e falou assim: Iago, vai lá na frente, dá a volta naqueles barcos ali e depois você volta para cá. E eu fui remando com bastante tranquilidade, de pé, gente, tem que ver que exemplo, eu estava muito feliz que eu estava conseguindo ficar de pé e eu não caí nesse dia nenhuma vez. E quando eu voltei, ele falou assim: olha, Iago, você percebeu, o meu instrutor, no caso, né, o Robert, disse assim: Iago, você percebeu que você deu a volta, mas você ainda não estava fluindo, você foi meio que mecanizado, meio que engessado, você ficou sempre prestando atenção se você não iria cair, ou se você iria cair ou não, você não conseguiu nem curtir a paisagem, cara. E a proposta do stand-up não é essa, não é que você fique pressionado em não cair mais. Porque vai chegar um ponto que você não vai mais ficar preocupado se vai cair ou não, você vai simplesmente funcionar. É a mesma coisa de você pegar uma bicicleta e caminhar num lugar lindo e literalmente não observar aquele lugar lindo porque você está com medo se você vai se equilibrar ou não. O equilíbrio não é algo que a gente funciona, o equilíbrio é algo que a gente flui. Literalmente ele me ensinou algo ali. E quando ele me disse aquilo, o Espírito Santo ele agregou essas informações dentro do meu interior. E eu fui e dei mais uma volta. Porém, essa volta agora que eu dei, eu não estava mais preocupado se eu ia cair ou não. Eu estava admirando aquela paisagem tão linda, aquelas pedras que estavam debaixo da água. Estava observando aquela paisagem daquela serra, daquelas árvores que meio que elas tombavam para quase abraçar as águas ali. Eu estava admirado com os barcos tão grandes e tão belos onde as pessoas estavam ali. Eu literalmente comecei a curtir aquela paisagem de uma maneira tão gostosa que eu dei aquela volta literalmente sem ao menos me preocupar se eu ia cair ou não. E o Pai me ensinou isso exatamente que eu quero transmitir para você. Vai chegar um ponto que você não vai mais se preocupar, você vai fluir. Você vai conseguir literalmente usufruir do momento presente. Eu percebi que naquela hora eu fui liberto da tensão, gente. Fui liberto da tensão de cair ou não. Fui liberto da pressão, fui liberto da opressão, fui liberto da ansiedade. E pela primeira vez ali, por mais que eu estivesse na minha segunda aula, por mais que eu estivesse praticamente na minha terceira volta, contando com a da primeira aula, foi ali que eu comecei a praticar o stand-up de verdade. A proposta do esporte é exatamente essa, é que você usufrua da beleza natural que o Pai fez. E a proposta de Deus, tanto no seu ministério,
tanto na sua família. Não é que você fique tenso se vai dar certo ou não. Não é que você fique preocupado se as coisas vão acontecer ou não. Não é que você fica vivendo essa vida mecanizada, engessada emocionalmente. Ele quer que você entre num sistema de férias emocional e usufrua daquilo que está ao seu redor. Ele quer que você literalmente abra o seu coração para o sol que raia, para o sol que se põe. Literalmente abra o seu coração para admirar a beleza de tudo que está ao seu redor, gente. Ele quer que você não dê essa volta mecanizado. Eu percebi que nos meus primeiros anos de ministério, eu ia pregar mecanizado, eu não fluía, eu não curtia aquele momento. Aquilo que era para ser algo bom para mim era um momento de tensão, porque era exatamente aquilo que eu não estava acostumado a fazer. Eu estava tentando demonstrar ser quem eu não era. Então, eu voltei, depois de dar essa volta espontânea. Ele falou assim: você viu como que você foi com muito mais facilidade? Os seus movimentos, eles fluíram mais. Você está num estilo muito mais light agora. Que tal agora nós darmos um mergulho? Então a gente deu um mergulho ali. Eu literalmente pulei nas águas, não porque elas me derrubaram, mas porque eu já estava no domínio ali, literalmente, para mergulhar e para sentir a refrescância daquelas águas. Foi algo muito precioso. Logo após isso, a gente olhou um pouco para o nosso lado e o mar, ele se estendia de uma forma muito ampla, mostrando toda a sua grandeza, e o sol se punha. E ele virou para mim e falou assim: olha, Iago, não tem coisa mais valiosa do que isso daqui, olha. Para mim isso daqui não tem preço. Olha que vista. Não é todas as pessoas que estão vendo isso que nós estamos vendo. Elas estão vendo o sol se pôr, mas do ângulo que nós estamos vendo, da posição que nós estamos vendo, não são todas as pessoas que têm o privilégio de ver. Literalmente nessa hora eu estava assentado na prancha, vendo o sol se pôr. E o sol se pôr, literalmente, ele pregou para mim. O sol meio que se escondia por detrás das montanhas, meio que se mergulhando nas águas. E aquela imagem para mim ficou tão marcada. É uma das imagens que você está vendo aí agora, na capa desse vídeo aí. Talvez você já viu essa imagem antes, mas eu estou assentado aqui em uma prancha e o sol está se pondo. Eu estou admirando essa imagem tão bonita. E meu pai falou assim: filho, eu quero que você usufrua da beleza da criação. Eu quero que você usufrua da beleza da minha santidade. Eu quero que você usufrua de uma vida relaxada, sem pressão, sem tensão, sem medo, sem viver emocionalmente engessado, com medo do que as pessoas vão pensar de você. Filho, eu quero que você pare de funcionar e comece a fluir. Gente, essas aulas de stand-up me curou por dentro de algo que vocês não têm nem noção, gente. O pai me retirou no meio do campo de estabilidade ali para ir para o meio das águas onde há instabilidade. Literalmente o nosso medo de caminhar para a instabilidade é muito grande. Você tem medo de ficar ansioso, então você deixa de fazer coisas. Você tem medo de dar crises de angústia dentro de você, então você não se relaciona com pessoas, porque relacionamento é literalmente um ambiente, literalmente, para não quer que nós vivamos uma vida pressionada, uma vida engessada emocionalmente, dizendo. Férias emocional é literalmente isso. Aquilo que você tem medo, você passar a não ter mais medo daquilo. Não ter mais medo do mar. Para mim, não representava desrespeitar o mar, mas entender que, embora eu não possa ter o controle do mar, eu posso ter o controle de mim mesmo. E se eu tenho o controle de mim mesmo, eu tenho o controle de todas as coisas. Ouça-me aqui, por favor. Se você tem a chave do seu domínio interior, do seu domínio próprio, você tem a chave do domínio de todas as outras coisas que te cercam. Então é literalmente o perigo do mar, os riscos do mar, o medo não podem lhe travar de viver experiências novas, de estar em ambientes novos. O pai está usando a aula de stand-up aqui para lhe curar. Arabaio subderica falabra cantaraia.
Você que deseja falar em línguas, o Pai está falando assim, filho, não tenha medo de falar em línguas. Porque sempre que você vai falar, o espírito maligno diz para você que isso é da carne. O seu interior, a sua alma vira para você e fala que isso não é de Deus. Porém, o Pai está lhe respondendo aqui agora. O dom eu já te dei. O dom de línguas, ninguém precisa de impor as mãos sobre você, assim como a unção para curar não precisa, a unção para expulsar os demônios não precisa. Ele disse, quem crer falarão novas línguas, expulsarão os demônios e curarão os enfermos. Isso é algo que você recebe assim que você crê. Porém, você começa a manifestar quando o Espírito vem sobre você. O Espírito já veio sobre você. Está na hora de você soltar isso que está dentro de você. Perca agora esse medo no nome precioso de Jesus. Perca essa pressão, gente. Não tem ninguém que pode lhe julgar, não tem ninguém que pode lhe condenar. O seu pai não é um senhor que fala assim, não, eu vou te matar porque você falou algo aqui da carne. Cara, o pai conhece as suas emoções. Ao mundo espiritual é mais fácil de acessar do que a gente pensa. Comece a funcionar, ou melhor, comece a fluir do jeito que o pai quer que você flua. Comece a deixar as coisas acontecerem. Às vezes eu vou usar esse termo funcionar aqui, mas é para que você entenda, tá bom? Eu vou usar eles em outro contexto, mas para que você entenda. Comece a deixar as coisas acontecerem do jeito que o Pai te chamou para que as coisas acontecessem, literalmente, no nome de Jesus. Ok, povo lindo? Que o Papai abençoe vocês grandemente. Agora, o Pai, eu já estou com isso no meu coração. Eu quero praticar surf. E o surf também é uma coisa que eu já estou apaixonado, que já quero viver isso, já quero viver essas experiências. E em breve a gente vai estar falando sobre a descarga emocional que acontece nas águas. Nós vamos falar sobre outras coisas muito preciosas. E que esse áudio tão simples, tão sucinto, possa servir de alguma experiência base para você, no nome precioso de Jesus.